chegamos é ótimo, chegamos aqui para mais uma aula de NBAZ. Essa que é a nossa aula 2.1, né, professor Jefferson? Com certeza, meus queridos. E aí? Vamos continuar nessa caminhada de entender aí todos os processos que envolvem o que a gente chama de SAFs. Mas para chegar até essa situação, na última aula nós estávamos falando sobre biomas, né? Mas agora... biotas, vimos alguns conceitos, né, relacionados à caracterização, construção, vimos lá o nosso mapa. E na aula de hoje, aula 2.1, Tatá, nós vamos focar naquele bioma que tem maior extensão territorial inserida aqui no nosso país. Vamos lá então? Quem é? Vamos colocar na tela aula 2.1. Então nós vamos falar do bioma Amazônia. O bioma da Amazônia, o amazônico, a gente vai frisar o quê? Bioma da Amazônia. Vamos fazer um contexto histórico, a linha do tempo, caracterizar ele direitinho, porque ele é formado por vários biotas, não é isso? E a gente vai... É isso. E a gente também vamos caracterizar aí, ó, porque esse bioma, ele tem uma extensão territorial que pega até outros países, né, Tatá? Mas nós temos a nossa caracterização aqui. Qual é a importância? Como é que é esse processo? Como é que é esse levantamento para a gente falar, esse é um bioma amazônico? Agora você falou uma coisa que eu fiquei pensando aqui, né? A gente tem a Amazônia em outros países. Isso. E aí a gente se preocupa territorialmente com aqueles que estão inseridos nos estados que competem ao Brasil. Aí eu falei assim, pois é, legalmente é isso. Mas só que eles têm influência, né? Aquele negócio, o vegetal e o animal, eles não têm o que a gente chama barreiras, de... Barreiras, que a gente chama de... Como é que sai de um país para o outro? Ai... Não tem... Acho territorial, sei lá. Não, aquele negócio... Limite. Como é o nome do limite? Esqueci dele branco. Eles não têm fronteira! Então, e tu não tem memória. A dinâmica é muito... Né? Então não tem fronteira. Então, ele não sabe. Ele sabe que ele está no bioma dele, no habitat, não é isso? Claro que dentro do biota tem o habitat, depois tem o nicho, é muito... Só que aí, dentro... A fronteira que forma esse bioma, que está entre um país e outro, ainda faz parte do biota dele, faz parte do habitat, então não tem isso. Exatamente. Muito bom. Lógico que tem alguma... a gente está falando assim, gente, mas existem, né, países que têm aí água, né? E aí vai, mas aí, mesmo assim, tem alguns que são vencedores. Por exemplo, Migro, Tatá, né? não, por exemplo, Tatá, dentro do bioma amazônico, eu tenho uma biota. Não, dentro do bioma amazônico, eu tenho a Amazônia Ocidental, restringir Rondônia. Dentro da Amazônia Ocidental, vou restringir a biota do Rio Madeira. Que o Rio Madeira passa aqui, mas ele nasce aonde? Em outro país. Se alguém alterar ali, vai afetar o meu? O bioma do Rio, os peixes não sabem o que é. Não. A fronteira. Exatamente. É isso que eu estou dizendo nesse sentido. Aí agora tem que ter aquele cuidado assim, ó. Aí não tem limite, pera, também não é assim, porque senão, né, ia ser aquela bagunça, também não é bagunçado assim, porque cada animal tem adaptado, a questão de temperatura desse corpo hídrico, de volume, de salinidade, enfim, concentração. Tem toda uma questão química, como é que é aquela... a liminologia. Não, eu tô falando isso, que tem essa biota, mesmo nos rios, tem essa questão também. Não, tu falou biota, a gente falou de bioma. Não, tu falou biota ainda agora. Não, o que eu tô falando é assim, ó. Lá na dos limites biota do rio, a biota do rio. Tudo bem? Tem toda essa dinâmica da coluna de água, isso é biota. Aí o que eu estou falando é, aumentando, não tem fronteira. Não é isso? Tem os animais que estão ali. A fronteira é nossa, mas para o animal ali não tem fronteira. Aí, exemplo, a água do Rio Madeira, a nascente dele não fica dentro do nosso limite territorial. Se mexem lá, vai estragar aqui. Então, é uma dinâmica. É isso que eu quis dizer, não quis. Certo. Que ali, ali não é um biota, né? Eu ainda tem o bioma amazônico,
Só que é totalmente diferente a biota dele. Totalmente diferente. Perfeito. Tipo de bioma, tá? Vai ver que o tipo de bioma que tá lá pra cima é diferente do nosso. Mas Você já falou, né, que a gente vai caracterizar? Sim. A gente começou a dialogar aqui sem mostrar nada. Esse povo dialoga demais, né, professores? Características, então, e o bioma amazônico. Vamos lá, então, galera. A Amazônia é um importante bioma com território que corresponde a 6,9 milhões de quilômetros quadrados. Extensão demais. Eita, quando a gente está sobrevoando é que a gente vê aquela riqueza, né? E olha quantos países ela vai abranger, né? Vai lá. Vou fazer assim. Olha lá. Abrange 9 países. Então é formado o bioma amazônico. Ele é formado não, ele tem uma extensão territorial no Brasil que nós vimos. Aí nós não vimos ainda os outros, que são quem? Tem lá Bolívia, não é isso? Colômbia. Tem quem? Colômbia. Aí Colômbia mesmo? Vou. Ok. Equador. Caracterizar, porque eu coloquei o mapa, o bioma, mas o bioma brasileiro. Nós temos 6 biomas brasileiros, bem caracterizados. Só que tem um deles, que é o bioma amazônico, que ele não é, a gente acha que ele é Por só isso que a gente nosso. está falando dessa extensão. Ele muito é grande. muito grande. Então, quando a gente fala assim, algo pode acontecer no bioma amazônico que está no Equador e afetar uma parte do bioma amazônico que está no Brasil. Então, é tudo interligado. É interligado. Claro que cada sistema, né, professor? É o sistema. Ó, Guiana, lá em cima. Ficou escuro. Ficou? Ah, não, tá bom. Lá no quadro tá. Não fica. Branco não dá, né? Guiana francesa. Francesa. Peru, bem aqui. Com caracterização totalmente diferente. Eu queria conhecer Peru. Né? Totalmente diferente. Conhece Peru? Não, eu ainda tô pensando em fazer essa doideira. Tô pensando. Carro? Sim. Legal. Sim. Amarelo já foi. E Suriname. Vai ficar em branquinho, como se fosse branco. Pronto. Suriname. Suriname branco. Legal. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 países que formam, então, que tem o bioma amazônico. Tem essa característica. Claro que dentro de cada um tem uma diferença, mas o bioma amazônico, ele pega essa extensão territorial em 9 países. Então uma parcela dele está aqui conosco. Cada um recebe uma influência antrópica e ao longo do tempo de forma diferente. Por isso que você vai ter dentro do Brasil modificações específicas. Sim. Em relação ao nossa região brasileira, isso a gente tem então só 4 milhões, né? 199.943 quilômetros quadrados. Tudo bem? Prossigamos. Pensei que tinha um título. Ela é constituída principalmente por uma floresta tropical e passa pelos territórios. Agora, olha só, então nós pegamos de país, agora dos países que constituem, né, que apresenta o bioma que a gente chama de amazônico. Só que aí a gente tem estados do território brasileiro que são abençoados por esse bioma, que é o Acre. Agora marca também. Marca também. Nós temos aí o estado do Acre, o estado do Amapá, o estado do Amazonas, Pará, Roraima, parte do território do Maranhão. Aí é parte, porque aqui pega. Por que está separado, meus queridos? Isso é muito importante a gente frisar. Por que está separado? Porque pega o estado inteiro, né, Tatá? Isso. E agora, essa aqui é porque vai pegar parte do estado, porque metade desse estado está com outro
bioma e outra parte em outro bioma. Então tem o Maranhão. Senhor. Então o Maranhão, ele tem uma parte dele que pertence ao Amazônico. Mas a outra parte pertence a outro bioma, mas tem uma parte. Aí nós temos esse encontro que você fala, né? Na transição. Que você falou que ali poderia ser considerado um... Hotspot. Não, aqui, quem poderia ter isso também? É o Guaporé. Guaporé pode ter nessa transição, né? Tem um parte do Mato Grosso, Rondônia pega só uma parte, né? Isso que é a parte da Amazônia Ocidental, tem uma parte. E o Tocantins. Perfeito. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5 estados e 1, 2, 3, 4 que tem partes. Alright. Aí, a visualização do nosso bioma, considerando cada uma das regiões. Compõe então o bioma Amazônia planícies. Então, em relação à parte geográfica, geologia, planícies, que são os terrenos com pouca variação de altitude. Então, olha só. Vou colocar em vermelho. Pum. Pum. Planícies. Terrenos com poucas variações de altitude. Que altitude, sendo ela tem interferência também na temperatura, massa de ar, tudo isso, né? Aí nós temos quem? Depressões. Tipo de relevo aplanado, onde são encontradas colinas baixas. Tipo de relevo aplanado, que são encontradas colinas baixas e também nós temos aí ou se você errar de novo, você vai ver, tá? Tá bom. Cara, quero esse bichinho ficar ruim. Vai, menino. Aí ele muda. Muda sozinho. Planalto. Pronto. Que são o quê? Terrenos com superfícies elevadas. Então, planícies, uma variação de altitude, pouca variação de altitude. Planaltos, terrenos com altas, né, níveis de elevação. E as depressões, colinas baixas. Alright? As planícies são constantemente inundadas pelas águas dos rios, formando aqueles, né, os igapós, né? Igapó e tem outro. É o igapó mesmo, né? Que eu sempre, áreas de várzea, né? Ok. Características do bioma amazônico, galera. Em relação à hidrografia. A região hidrográfica da Amazônia, a região hidrográfica da Amazônia é formada por córregos, restinga, praia, igarapés, mata inundada, lagos de várzeas, dentre outros. Nossa, olha só, gente. Só dentro de um bioma tem várias características de estrutura, arranjo e também arranjo, que eu falo modificações tanto na área vegetal e animal, que tem essas peculiaridades dentro de um só bioma. Que a gente encontra aqui, pode ter outro semelhante, mas tem uma especificidade que diferencia, não é isso, Tatá? Assim, muitos rios caudulosos formam a bacia amazônica, sendo os principais. A bacia amazônica ela vai ser formada por vários outros. Ok. Olha lá, Rio Amazonas, Rio Negro, Rio Madeira, Rio Trombetas, Rio Purus, Rio Tapajós, Rio Branco, Rio Javari, Rio Juruá, Rio Jari, Rio Iriri, Rio Xingu, Rio Japurá e o Rio Sato. Não dá para colocar tudo aí porque a hidrografia é muito grande. Em relação ao Amazonas, né, segundo o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, é o mais extenso do mundo. Tá, eu posso afirmar que essa lâmina é muito importante porque, olha só, como a hidrografia da bacia amazônica ela é bem desenvolvida, mas alguma interferência em um desses rios pode desencadear algum fator no rio que é formado por ele? Sim, né? Sim. E não só o rio, mas como também vegetais e animais que dependem daquela hidrografia
Por isso a gente precisa ter, aguçar os nossos alunos, estudantes, professor, essa questão do uso consciente mesmo. Quando a gente fala do uso consciente, a gente pensa nem logo no consumo, mas não é. Quando fala do uso consciente, sabe o que eu penso agora? A importância de profissionais para fazer o levantamento e dar um diagnóstico de como isso você pode usufruir sim do recurso, mas de forma que você faça uma compensação para a própria natureza, para o próprio bioma. E também não dar as costas, porque já foi feita a lei. Se a lei fala, não, aqui não pode, por causa disso, então aqui é intocável. O máximo de interferência que você pode fazer são visitações escolares para conscientização ambiental, que é uma interferência, né? Mas é o máximo que a lei deixa. Faz lembrar de algumas coisas aqui. 6.992 quilômetros de extensão, é muita água, né? Graças a Deus, a gente tem bastante água. Porque eu vivi em tempos difíceis. A importância mundial desse rio, né? Participa dessa questão hidrográfica, participa da regulação das chuvas em quase todo o Brasil, todo o território brasileiro, né? Influencia o regime de chuvas na América do Sul. Representa a maior biodiversidade do planeta. Atua na regulação do clima mundial. Armazena bilhões de toneladas de carbono. Quando a gente fala disso, a gente está falando... Aí mescla tudo, né, professor? Porque quando ele vai falando do regime pluviométrico, ou... Sério? Ele vai... devido à extensão territorial, é a cobertura vegetal que ele vai abranger, ele vai fazer essa regulação através daquele macroclima que a gente falou, justamente por essa extensão. E pela estratificação vegetal que nós temos inseridos aqui. Então, e obviamente, quando a gente fala do vegetal, a gente tem que lembrar de todo o funcionamento fisiológico desse vegetal. Ele vai realizar o processo fotossintético, ele vai realizar o processo de evapotranspiração. Então, e a questão aí, toneladas de carbono. Quando a gente tem a presença, quando ele realiza o processo fotossintético, ele está realizando essa captura, né? Então, toda essa dinâmica dessa vegetação que compõe a nosso bioma amazônico vai dar cada um desses pontos aqui que são importantes em relação a nível mundial. Olha só, aí só volta um pouquinho. Vambora. Volta um pouquinho, eu ouvi. Isso são particularidades do bioma amazônico. Aí tu fala a importância dele para o mundo. Eu posso falar que o bioma que nós estamos elencando aqui, os biomas do Brasil, Brasil, nós vimos são 6, né? Isso. Aí agora nós estamos falando só de um, dos 6 de um. E só que esse bioma, só esse, dos 6, ele tem uma importância muito grande mundial. Eu posso transferir isso para outros continentes? Eu posso falar que o continente América do Norte tem biomas? E que o continente asiático tem biomas? Então, todos os continentes têm biomas. Eu posso falar que um deles também tem importância mundial? Como está falando da Amazônia? Pois é, né? Tem que ver. Eu acredito que todos têm importância. Agora, mundial... Não, mundial, tipo... Eu acredito se alterar o bioma da América do Norte, um deles... A nível de extensão, ele é o maior, né? Do mundo? Do mundo. Por isso que ele vai ter essa influência. Vamos embora? Por exemplo, na Antártica, o bioma dele é gélido. Tá. Fauna. Na Amazônia existem cerca de 30 milhões de espécies animais, existindo alguns animais que ainda são desconhecidos pelos homens. Quando a gente fala assim desse desconhecimento, é justamente em alguns locais, aí eu vou dizer a questão do incentivo à pesquisa, tem relação de áreas, tem a questão de áreas que são de difícil acesso, né?
E aí faz com que... E outra, a ação antrópica ao longo do tempo fez com que houvesse perdas de hábitats, que aí algumas espécies que realmente a gente nunca vai conhecer, porque elas não existem mais, elas já foram extintas, tá? Então a nossa fauna ela é realmente muito diversa. E aí, como a gente está falando restritamente nesse bioma que é o amazônico, aí a gente tem um bugio, né? Um primata herbívoro. A gente vai ter todos os tipos, grupos de vegetais com todos os tipos de hábitos alimentares, carnívoros, herbívoros. Alguns vão ser muito restritos, só insetívoros, vão ser frugívoros, outros vão ser nectívoros. E tem tantos, né, professor, tantos hábitos alimentares aí. E tudo isso vai ser mantido através desse bioma, né? Então, quando a gente fala da perda dessa cobertura vegetal, a gente vai ter a influência, sim, sobre essa fauna tão diversificada que nós temos. E algumas tão sensíveis, né? Quando a gente falou lá, acho que foi na aula que a gente falou sobre a questão da lista de espécies ameaçadas, lá eles têm, de acordo com os estudos, lá você tem assim, quais estão com risco, tem graus de risco. Então eles vão elencando, essa aqui tem grau 1, essa aqui tem grau 2, então você vai identificando quais são. Você precisa restringir o uso daquela área ou limitar, porque senão elas realmente vão desaparecer. E isso a gente está falando daquelas que são conhecidas, né? Enfim, a gente tem aqui o nosso tucano maravilhoso, a nossa onça pintada. São formas, né, de vida que nós temos aqui, aves, mamíferos, répteis. E aí, para cada grupo desses, a gente vai encontrar aí algumas endêmicas ao nosso bioma, tá? No Brasil, segundo a Sociedade Brasileira de Mastozoologia, existem 775 mamíferos, tá? A lista atualizada aqui, 2021. De aves, segundo a Sociedade de Ornitologia, ó, tá vendo que cada um tem um grupo, né, de áreas especialistas, os mastozoólogos, os ornitólogos, né? Então, para aves, são cerca de 1.971 aves, espécies. Para répteis e anfíbios, a lista de 2022 representa 848 para répteis e 1.188 para anfíbios. Os peixes de água doce salgada somam um total aí de 3.885 espécies, segundo a Sociedade Brasileira de Ictiologia. Então, meus queridos alunos, dentro da biologia, você que pode gostar aí de alguma dessas áreas, você pode se especializar aí dentro da área de mastozoologia. Então, você vai trabalhar com mamíferos, ou dentro da área de ornitologia com aves, ou para peixes, ictiologia. E também na heptofauna, não entra um aqui, né? A heptofauna que vai incluir ali os répteis, tá? E aí, cada uma dessas áreas que você vai se afunilando, vai se aprofundando, e ainda tem a questão que você pode trabalhar com um grupo só, uma espécie só, né? Então, são áreas que você pode estar aí vislumbrando dentro da biologia, tá? E esses animais precisam de conhecimento, precisam de pessoas que realmente estejam motivadas para trabalhar com elas. Fala. Nossa, me chamou a atenção a quantidade de répteis, pouquinho, né? Porque isso é no bioma, tô falando, amazônico, daqui, né? Não dos outros países, que está aqui no nosso país. Nossa, e essa é a lista da autoridade de 2021. 848 é aquela situação que eu te falei. Répteis. O grupo, eu acredito que o grupo de heptólogos do nosso país, ele é um grupo limitado. E outra que são animais que nem todo mundo tem afinidade, né? Então, pode ser que essa quantitativa esteja relacionada à falta de incentivo para que eles consigam descobrir algumas... A gente tem anfíbios fossoriais. Não, olha anfíbios olha o tanto de masto, né? Olha o mamífero, olha o tanto de íctio. E aí quando vai para répteis, nossa. Ok.
848. Vamos lá. Nos rios podem ser encontrados mamíferos boto, cor-de-rosa e o tucuxi, peixe da Amazônia, ariranha, lontras e eu acho lindo demais os peixes-boi, né? Vamos lá, galera. Em meio à floresta pode-se encontrar onças pintadas ameaçadas de extinção, tamanduás e uma quantidade enorme de primatas, como macacos pregos, macacos aranha, macacos barrigudos e guaribas. Esse, apesar de estar bem barrigudinho, mas é uma aranha. Segundo o ICMBio, o bioma abriga 10% das espécies de primatas do mundo. Pessoal, é do mundo. Galera, quando a gente fala aqui, ó, desse grande mamífero de peso aqui, as onças pintadas, eu sempre gosto de destacar que, apesar do porte desse animal, né, professor Jefferson, avistamentos, outro dia mostraram, fizeram uma avistagem fantástica, era de 2 onças pintadas, e elas estavam paradinhas, eu não sei em que sentido, mas era aqui no estado. E são cenas raras, só que eles estão aparecendo e estão sendo mais notadas justamente por causa dessa perda desse hábito. Eles são animais de territorialistas, mas eles caminham muito, eles passam o dia inteiro andando. O território deles são muito extenso, entendeu? Então, devido a essa perda, esses animais eles estão aparecendo e sendo avistados em lugares que não era para ser, porque eles não gostam de ser vistos, né? Eles são animais realmente caçadores. Então, quem caça, ele quer ver a presa, né? Mas ele vai ficar ali, animais de 300, 400 quilos, passam por você, chegam próximo de você, a não ser... aí tem relatos de pessoas que andam pela mata, né? Eles falam do cheiro. Você pode identificar a presença, a proximidade de uma onça através do cheiro, né? Mas aí são pessoas que realmente estão mais adaptadas e convivem mais com essa rotina aí, tá? Ok, então vamos seguindo. Essa foto aqui é interessante. Esses animais são frugívoros, né? São herbívoros, frugívoros. E aí eles... Olha o tipo de vegetação, né? Apesar de um animal de grande porte, eles têm uma adaptabilidade para ocupar, povoar diferentes estratos da nossa vegetação. É legal quando a gente fala de Amazônia por causa disso. Em cada estrato você vai encontrar um grupo de animais, né? Desde os insetos até os grandes mamíferos aí, tá? Então é bem diverso mesmo essa estratificação. Plantas com troncos mais roliços, troncos, né? Ou as lianas, esses cipós que servem aí de apoio para esses animais. Há uma grande diversidade de peixes no bioma, como pirarucu, piraíba, piranha, piramboia, peixe-borboleta e arraias. A variedade de peixes é tão grande que o bioma contém 85% das espécies de toda a América do Sul. Pode passar. Ok. Quando a gente fala da ictiofauna no nosso estado, aí a gente lembra que nós somos grandes produtores, né, de criadores de peixes, recebemos aí grandes premiações, aí a gente lembra da NBAZ lá, recebemos grandes premiações com a criação desses peixes e até a nível já também da questão da melhoria, né, professor, genética de alguns desses animais que são produzidos em cativeiro. Cada um desses animais, eles têm uma adaptação, então você tem que adequar a forma com que você vai mantê-los em criadouros para cada grupo de espécies, né? Levando em consideração a qualidade de... Então você está falando assim, né? Por exemplo, faz o levantamento daquele bioma. Aí fizeram o levantamento do bioma. Viu, então, que dentro da área da ictiologia, peixes tem uma espécie que nós podemos usufruir
biodiversidade. Aí viu que tem uma boa aceitação. Aí como fazer um processo de produção, como a gente vem vendo lá do primeiro e segundo ano, um processo de produção intensivo, extensivo ou semi-intensivo dentro de um ambiente, que a gente está falando de floresta, para que a gente possa, então, potencializar esse produto, que é o que, no caso, o peixe. Né? É isso. Seguindo... Os répteis também são abundantes na Amazônia. Jacarés, incluindo o jacaré-açu, o maior de todos os jacarés, com tamanho de até 6 metros de comprimento. Acho engraçado, dar uma pausa aqui, professor, nesses 6 metros aí, porque nas redes sociais sempre aparecem aí capturaram uma sucuri de 12 metros, já vi absurdo até de quase 20 metros, é um negócio assim, um trem maluco. Aí quando eles veem esse negócio, eles fazem umas montagens que assustam ainda mais as pessoas que não conhecem o nosso bioma, a nossa fauna, né? Eu acho isso assim, de uma péssima... Enfim. Pessoal, esses animais, eles estão no ambiente deles. Eles estão se alimentando, estão se reproduzindo, eles estão vivendo. Aí, o homem, né, se aventura. Eu não vou dizer o que eles fazem lá porque vocês sabem, mas eles se aventuram na mata, né? Com a curiosidade humana que temos. E aí acontecem alguns episódios não muito legais, e aí eles vão para a rede social e detona. Aí o que faz? Aguça. Aí a pessoa vai ficar, onde é? Vai ficar fuçando em que área é. Aí chama os curiosos para aquele lugar. Isso é muito ruim e é prejudicial. Então, meus queridos alunos, parênteses aqui para a professora Otávio colocar para vocês. Não compartilhe coisas que vocês realmente, que venham trazer um olhar ruim para aquela localidade e para o nosso bioma. Tá? Porque isso é muito ruim. Esses animais, eles estão ali... Pense, nós, seres humanos, nós temos como nos proteger de algumas situações. Muitas vezes, as mentiras, os fake news da vida, em relação à pessoa física, jogado no vento, no ventilador, espalha para todo canto. Mas esses animais não têm como ficar se protegendo. Aí chama curioso, e os curiosos vão lá e acabam prejudicando esses animais. Eu tô falando isso porque é muito chato isso aí, tá? Então, mas eu queria... o jacaré? De todos os animais. Eu tô falando de serpente, porque a maioria dos acidentes acontece, eles trazem jacarés, sucuris, aí vão lá e matam eles, é isso. Você atrai curiosos, inclusive, pra... Entendeu? Às vezes nem era aquele lugar, entendeu? Enfim. Entendi. 6 metros de comprimento. Tartarugas, lagartos e serpentes. Só uma vez, complementando o que você falou, porque nunca fala ataque. A gente não fala ataque. Por exemplo, a cobra ela não ataca. É o quê? É um acidente. É um acidente, né? Como é que fala? É acidente? Não é acidente. É um acidente. Ocorreu um acidente porque ele está no habitat dele, né? Não é que ele atacou. Eles se defendem, eles não atacam, é um acidente. Eu fiz uma palestra falando sobre isso. Tartaruga, lagartos e serpentes, como a sucuri, a famosa anaconda, que já foi protagonista em filmes e assusta pelo tamanho gigantesco que pode alcançar. E se deixarem, ela alcança, senão... Verdade. Há muitos anfíbios que povoam as águas e solos da Amazônia. São sapos, rãs e pererecas de diversos tamanhos e cores. Podem encontrar grande variedade de aves, como tucanos, periquitos, arara vermelha, irapurus, que também constituem essa parcela aí do nosso também bioma. Vamos ter aí a parte dos insetos, artrópodes, né? Os insetos, aracnídeos, crustáceos. Estima-se em relação aos crustáceos, 2,5 milhões de espécies, uma infinidade de besouros, borboletas, mariposas, formigas, aranhas. Gente, é muito diverso. E aí tem os que fazem camuflagem, mimetismo, né? Isso, fantástico. Que viu lá na biologia. Mas, Tabita, esses slides que mostram pra gente, né? Esse negócio. Prof, é tanta diversidade de classe, tanta diversidade,
de classe, de ordem, de espécie, é tanta diversidade de reino, que também não é só o produto da Habitat. Professor, na NBAZ, qual é o produto que nós temos aqui que a gente pode mostrar? São os biofármacos. Então, não só o que a gente está mostrando aqui para vocês, dentro do bioamazônico, não é produto carne, não é produto couro, não é o produto também de biofármacos, tanto de origem animal como vegetal. Como você, então, identificar, fazer o levantamento desses artrópodes, de várias classes aí, nos ordens que nós temos aí, que abrange todo mundo, monera, fungi. Não é produzir para comer, mas produzir para salvar vidas. Então, conhecer a morfologia, a fisiologia, a dinâmica desses indivíduos para saber o que eles estão produzindo. Perfeito. Aí a gente tem a vegetação também, matas de terra firme, matas de várzea, matas de igapós, cada uma com uma característica, presença de solos, aí a microfauna que vai ajudar no processo de decomposição, na composição dos nutrientes desse solo, as grandes extensões dos nossos rios, fazendo com que essa diversidade da fauna aquática seja muito exuberante. E aí a gente tem os impactos ambientais que podem trazer prejuízos, queimadas, garimpagens, agropastoreio, desmatamento, contrabando de plantas silvestres, tráfico de animais, disputas de terras, assentamentos humanos, caças e pescas ilegais. Galera, é isso aí, a gente finaliza aqui e no próximo momento a gente vem com a nossa revisão. Tchau, tchau!